Boa tarde, bom dia, boa noite. Dani, tudo bem com você? Pessoal, tudo Tudo, bem com vocês? tudo bem. E aí, pessoal, como é que tá? E aí, Val, como é que tá o tempo aí? Tá o sol. Menina, tá calor, 21 graus. Ai, que delícia! Tô indo aí pra Itália. Para mim, agora não precisa ficar mais calor, não, tá? Não precisa, que eu tô adorando. Ai, eu amo muito quente, principalmente numa praia. Agora é época de praia, né? Eu gosto de ir na praia em junho aqui. Ah, eu também gosto. Ai, Aqui tem uma é praia frio lá de na qualquer tua jeito. terra. Lá perto de Luca, Forte de Marme, que é Luca mesmo, é um balneário tão gostoso. Menina, que lugar lindo, maravilhoso. Vou ver se esse ano eu volto lá. Aí você tira muitas fotos e me manda. Eu vou ver se eu tenho um vídeo de lá para colocar aqui no canal, aqui neste vídeo. Ô, Dani, vamos falar de que hoje, gente? Vamos falar de mães que estão perdendo os filhos, né? Brasileiros. Essa última semana foi muito divulgado que um casal que mora em Portugal, dois brasileiros, eles perderam a guarda dos filhos. Por quê? Aí falaram que Portugal está tirando os filhos porque eles são imigrantes. Gente, eu não acredito nessa teoria, tá? Eu vejo que, às vezes, os brasileiros, eu acho que isso realmente é a síndrome de ser vira-lata, de você ficar repetindo, me tirar a criança porque eu sou brasileiro, me tirar a criança porque eu sou preto, me tirar a criança porque eu não tinha dinheiro, me tirar a criança porque eu estava andando de bicicleta. Eu acredito que tudo existe um processo. Portugal não é conhecido aqui como um país que tiram crianças, ao contrário da Escandinava. Ali, Dinamarca, Noruega. Noruega tem um problema sério na corte europeia sobre crianças que eles tiram do convívio dos pais. Eles tiraram crianças até por criações assim culturais mesmo que eles não concordavam. Eu acho que um casal de indiano, os filhos tinham certas culturas, eles não concordavam. E eles mesmo falando, nós somos acostumados assim, as crianças foram retiradas. E esses brasileiros, eles falaram que o motivo é esse, o pai é tatuador, ele acha que também é um motivo a profissão dele. Eu não acredito nisso, eu acredito que teve um processo dos quais a gente não tem Até porque aqui na acesso. Europa é tão normal tatuagem, né? Não é nenhum É, crime tatuagem aqui. é comum. Senão eu já estava na cadeia. Ô, Dani, eu acredito que o que fez tirar essas crianças é muito mais profundo que a gente lê no jornal e o do Uhum. que a gente manifestar. Eu não vou Alguma ficar. coisa aconteceu ou tem alguma prova de alguma coisa que aconteceu. Que eles acham, Não. pelo menos, que aconteceu. Ou Gente, aconteceu o que eles acham. existe justiça, existe provas. Lembra que vários episódios nós dissemos aqui e nós somos criticadas por dizer que crianças não pertencem aos pais. Aqui na Europa, crianças, Nos eles Estados Unidos pertencem também, tá? ao Não pertence aos Estado. pais. Gente, o dia que vocês conscientizarem disso, a cabeça de vocês vão explodir. Então, quando a gente resolve mudar de um país, nós temos que estudar sobre aquele país para não passarmos por problemas tão profundos. Exemplo, se essas crianças, todos os dias de escola, elas chegam sonolenta, elas chegam não produzindo muito, vai vir uma assistente social conversar com uma criança, não vai conversar como entrevista, vai conversar como um amigo, professora. Essas crianças mentem também, mas elas vão dizer um cotidiano da casa. A gente não sabe o que está dentro desse processo. Eu acho que pegar, manifestar, sair de bandeira ali a favor dos pais, eu acho precipitação. Eu não vou falar que o Estado está certo, porque eu também não vi o processo, não temos acesso, porque aqui processos para ter acessos é muito difícil, porque aqui tem a lei da privacidade, mas alguma coisa muito grave aconteceu e não foi atendido, porque se a criança dá problema uma vez, se ela chega, os pais são notificados. E a Sim. obrigação é ir até a casa dos pais.
Para quê? Para ver o ambiente que essa criança está vivendo, se é salubre. Outra coisa também que muitos brasileiros penam aqui, achar que você tem filhos e você vai viver em um cômodo com seus filhos. Não é assim. Isso Gente, na América é um motivo para tomar a criança, na hora. aqui Na hora. também. E aí, não é assim, irmãos dormem tudo junto. Tem casos que dormem porque como é que fala? Tá ficando muito difícil. Alguém não falou para ninguém, não falou numa Não escola. foram orientados. Não é que não foi orientado, não contou, alguém não contou, esqueci o nome da palavra, não vem agora. Por causa que a assistente social não sabe, o governo não sabe, a polícia não sabe, porque se souber, não pode. Não pode, eu acho que só pode até 7 anos ou 9 anos, eu tenho uma idade mínima. Depois disso, não pode mais, a criança tem direito da privacidade dela. Então, você tem 10 filhos, não vai poder dormir junto. Então, você tem que ter 10 quartos. A privacidade, falou tudo. A privacidade, aqui é muito importante a privacidade, e começa de uma certa idade de criança. É claro que um bebê, se está no quarto com os pais, aí não é um problema. Mas, gente, é isso que eu falo, né? Por mais informações que estejam aqui, as pessoas imigram, elas querem viver a mesma cultura do país do outro, sem conhecer, sem estar nem aí. Eu vou imigrar mesmo. Sofre, e fazem os nativos também sofrerem. Eu acho que esse caso tem muitas coisas que a gente não sabe. Eu acho que tomar partido assim, eu não tomaria. Que os pais são melhores pais, vocês conviveram com eles? Eu nunca. O Estado cometeram erros, abusos? Eles devem ter os amigos deles pessoais que dá para. Vamos supor que eles estejam falando a verdade, eles têm amigos pessoais que vão poder ir a favor deles, não precisa da sociedade toda aí, né? Eu acredito. Não sei também, mas eu tô falando assim, porque todo mundo tem amigos, tem família, tem conhecidos, e essas pessoas viram como eles tratam, essas pessoas estão ali. Vizinhos. Os vizinhos então, aqui são os maiores videocâmera aqui. Aqui eu estou em frente à janela, tem umas vizinhas ali. Lá tem um ali, as velhinhas aqui é videocâmera, aqui não tem nem ladrão na rua. Porque é verdade, aqui a gente tem nossas videocâmeras. Mas, Dani, aqui tem videocâmera de verdade mesmo, aqui é um Big Brother ambulante. Não, na Inglaterra tem até um meme. Na Inglaterra mostra as câmeras. Aí, quando vem para a Itália, mostra os velhinhos na janela. Tem esse meme aqui que fala. Então, assim, Dani, eu não vou tomar esse partido. Eu acho que muita gente. Porque a gente não sabe a verdade. Pode ser que os pais pode ser que criaram alguma prova, porque tem criança que é maldosa, tá? Não estou falando que é essa criança, estou falando que existe criança maldosa. E tem criança que inventa, e aí depois tem medo de falar a verdade. A criança nem é ruim, só que a criança tem medo de falar a verdade, porque que vai vir contra ela. Então ela não fala. E ela deixa o circo continuar pegando fogo. E ela manipulou naquele momento, porque criança manipula, tanto quanto adulto. Entendeu? Então ela mentiu. Então, realmente, às vezes acontece de ter um fato, até de uma criança falando que o pai fez alguma coisa, ou a mãe fez alguma coisa ali, e foram onde tiraram. Mas tem que ver se isso é real. Tem que ver se isso é real. Então, pode ser que o Estado esteja errando? Não, o Estado está protegendo por causa que teve uma criança que mesmo pode ter contado. Agora, pode ser que não, que seja verdade. Pode ser que realmente eles fizeram alguma coisa. A gente não sabe, então não podemos falar sem estar presente, porque a gente não viu. Eu vou falar sobre experiências que eu já vi aqui, tá? Eu vou falar de mães estrangeiras que casaram, elas sabem que tem uma penitência, se for penitência para elas, muitas falam que é penitência quando deixa os maridos e tem que viver no país até essa criança completar 18 anos, porque os pais, às vezes, o pai não permite que esta criança saia com a mãe, nem para uma viagem para ver os futuros os avós, exemplo, porque eles têm medo que esta mãe não retorne
de novo com o filho. Então, eles não dão autorização para essa criança sair. Então, tem muitas mães aqui que eu já conheci que elas falam que vive aqui uma penitência para criar os filhos. Tem outras que foram embora do Brasil e deixaram os filhos, para o Brasil e deixaram esses filhos. Mas aqui o que eu vejo, as mães estrangeiras, quando separam, se é tudo aposto, tudo correto, quem fica com os filhos são as mães. Independente se é brasileira, russa, ficam as mães. Os pais têm as obrigações que têm que cumprir, porque Até tem que porque na cumprir. Itália eles têm que cumprir tudo. Tem. Tudo. O homem é obrigado a cumprir tudo. Tem que cumprir, e porque é uma obrigação, quando você faz filho, você Mas não não faz. é a Europa toda, eu acho que é assim, Val. Então, na relação do homem tem que cumprir. Então, muitas mulheres entram em pânico, é onde que às vezes quer levar o filho para o Brasil, ou alguma coisa semelhante, né? Mas não Mas tira sem autorização dos pais, por isso que do eu pai, né? falo. Com a minha vivência, experiência, eu acho que uma mulher, qualquer mulher, gente, hoje, com as informações que tenho, vamos supor, você no Brasil encontrou um mocinho, com ele, conheceu esse moço, fez um filho, tá? Você vai ter as dificuldades no Brasil ali, de pensão, de ir na justiça, reconhecimento, de visita, de tudo, tá? Vamos supor. Mas aí você casou com um homem longe do seu país. Você mudou para esse país e ali você teve filho. Você acha, vamos ser sinceros, que os problemas vão ser maiores ou menores que você passou no Brasil? Aí fica para refletir. Eu acho que quando a gente toma essa atitude, a proporção dos problemas é muito maiores. Muito Sim. maiores. É que na hora do bem bom ninguém pensa, né? Que vai vir um problema lá na frente. Sim, porque filhos, eles não são. Eles não pertencem aos pais, mesmo se querendo, nem no Brasil os filhos pertencem. Os filhos vão ser criados, crescidos por dois adultos que escolheram tê-los, mas eles vão escolher a sua vida. Só que eu penso que o que falta no Brasil ainda é o homem ter muita responsabilidade. Tem homens que não registram os filhos. Não registram. E se um homem não registra o filho, o Estado não entra naquela história. Aqui já entra. Porque aqui, se o filho não é registrado, o Estado registra aquele filho. É uma coisa estranha, gente. É muito estranho. E, ao mesmo tempo, aqui Não, o filho... parece que agora, parece, eu não posso confirmar, mas eu vi não sei quem me falou quando eu estive ao Brasil, que agora mudou a lei, tá? A mãe pode dizer quem é o pai na certidão, mesmo que o pai não queira. Pode, é verdade. Porque se ele se nega a fazer o DNA, ele já tem que ser considerado pai. Já automático. Isso eu conheço uma pessoa já adulta que fez isso e o pai se negou de ir a primeira vez, mas inventou uma desculpa, que estava passando mal, que estava doente, que já não sei o que, então ele teve que dar a segunda. A segunda, quando ele inventou a segunda desculpa de novo, o juiz falou, passaram-se anos, aí quando a pessoa pediu os direitos dela de ser reconhecida, agora é filho, acabou. Não, e mas pronto, entendeu? Porque tem que ser, porque o cara não presta. Um cara que não reconhece o filho é porque ele não tem caráter. Ponto facultativo. Eu vou falar uma coisa que é polêmica. Hoje, se eu resolvesse ser mãe, eu não sou muito a favor de mãe sozinha, mãe solo, não. Mas como as mulheres já vivem solo e depois precisa daquele pai para assinar as coisas, daquele pai pagar uma pensão. Gente, eu conheço um. Não vou expor minha amiga. Não, minha amiga, eu vou te expor, mas ninguém vai saber seu nome. Ele dá R$ 200 de pensão para ela. Aí o menino precisava de roupa, né? Porque o menino veste, né? O menino veste, o menino quer brincar, o menino quer ir no parquinho, o menino toma sorvete também, tá? Não come só arroz e feijão sem mistura, não. Ele falou assim: uai, cadê o dinheiro que eu te dou? Tem muito homem no Brasil que manipula, né? Tem muito homem que manipula a lei, né? Porque não dá o que é o direito, né, das pessoas. Principalmente quando a mulher é jovem, aí que não tem direito. Eu acho isso um absurdo. A mulher só passa a ter direito quando ela fica muitos anos, quando ela... Isso é absurdo, porque é criança do mesmo jeito. Mas o outro é adolescente, outra criança piorou, do que a criança é muito pior.
né? E não tem, não tem, não tem. É absurdo. Ah, mas queria dar um recado aqui para os homens, sabe? Homens, Virar assim. homem. Primeiro vira homens, mantenha a sua responsabilidade. Pensa que aquela mulher que teve um filho seu, ela cuidou daquele filho, amamentou, o cresceu muitas noites. Você não viu, mas ela passou acordada e não te acordou porque sabia que no outro dia você tinha que trabalhar. E você foi para o trabalho e ela ficou ali com a criança, gente, porque conviver com crianças. É enlouquecedor. Tá vendo? E eu não tenho filhos, mas, gente, crianças têm a sua fase. A criança, quando ela está dos 4 aos 10, tudo bem. A criança do 0 aos 4, a 0 aos 2 é muito complicado, depende da criança. Porque tem criança que chora o tempo inteiro. Aí eu era assim. Então, você deve ter sido chata pra caramba. Coitada da tua mãe. Então, minha mãe me contou isso, eu fiquei tão triste, porque assim, gente, eu pensei, vocês lembram que eu falei que eu era a criança mais bonita do hospital, né? Até a Rafaela, beijo, Rafa, quando você vai lá nos comentários. Mas é verdade, viu, Rafa? Minha mãe falou que eu era a criança mais linda no hospital, e eu acredito até hoje nessa história. Aí, o que aconteceu? Toda mãe fala isso, né? Mas tudo bem. Mas aí, Dani, quando a minha mãe disse também que eu fui a criança mais chorona de todo o bairro, eu até chorei assim, sabe? Ela falou assim que eu chorava por tudo. Outra coisa. Eu fui uma criança que eu não andava. Até 2 anos eu não andava. Eu sabia andar, mas eu não queria andar. Eu queria colo. Aí não me pegava, eu me sentava no chão e chorava. Imagina, se é comigo, eu deixo lá sentada. Ixi, fica ali. Vai ficar ali se matando até andar. Eu não pego. Minha mãe pegava, me caminhar. Não, imagina. Imagina. A Dani é tão inteligente que ela devia, com 10 meses, 5 meses, falar. Aí, com 2 anos, não quer andar. Cria vergonha na tua cara. Não, eu falei muito rápido, mas eu não eu sabia andar, mas eu não queria andar. Não, eu sei, porque a inteligência, mas, ô Dani, deixa eu te falar uma coisa. Eu era mais queria chorona. que me carregassem. Eu era tão chata que eu queria que me carregassem. Você acha que tem cabimento isso? Já era mimada. Já era mimada. Eu fui mimada, só que a minha mãe falou assim que eu era muito chorona. E quando eu abria a minha boca, eu não fechava. Outro problema meu, que eu não ficava com ninguém. Eu tinha avó eu também não ficava com ninguém. Eu chorava avó se me tirasse minha mãe. materna. Não é fácil. Então, assim, é até chato ficar contando essas histórias aqui, porque queria contar que eu era uma criança muito paz e amor, nunca Não, chorei. e criança pequena normalmente chora muito, bebê chora muito, é muito complicado. Ah, existe exceção? Vai vir uma mãe, não, tá, tem exceção, mas é 1 em 1 milhão. E metade das que vai falar que não é mentira, chora assim. Então, é muito complicado. É desesperador. E quando você tá com dor de cabeça, você tem a casa inteira, você tem tudo, ainda tem mulher que ainda trabalha fora, e aquela criança não para na tua cabeça de chorar, 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 chorar. Não, é enlouquecedor, é enlouquecedor. E quando começam as fases do porquê? Mãe, por quê? Mãe, como eu nasci? Mãe. Eu tenho uma outra teoria, né, para levar. Eu faço de conta que eu não escuto, eu consigo me desligar. Você me consegue? desligo, eu consigo. Porque eu tenho hiperatividade, né? Então, eu me desligo muito fácil. Então, eu desligo. Simplesmente eu desligava com choro, eu desligava, eu via que não era nada sério, eu checava para ver que não tinha se machucado, nada. Eu desligava. E a mesma coisa com o porquê. Perguntou a segunda vez, eu já respondi, a terceira eu já não vou responder mais, porque eu não vou ouvir. O pior é que a criança vem e fica. Meu Deus! Desesperador. Mas é gostoso, tem o lado bom, tá? Tem o lado bom. Mas tem esse lado. E aí o cara não respeita. Aí o cara que ficou lá no escritório, ou que ficou trabalhando em outro serviço, Oreva, o serviço que estava falando com adultos, que estava no bem bom, evoluindo a carreira dele, né? Porque ele continua e a pessoa parou, ele continua fazendo a vida dele, a outra pessoa parou, aí ele não quer fazer, aí ele não quer pagar, aí ele quer ser sacana. Pelo amor de Deus. É isso que eu acho
um jogo muito É sujo desigual. esse jogo, é muito sujo, É desigual. Exatamente, você desigual falou a palavra igual, correta, desigual. porque a mulher, ela ficou, foi cuidar dos filhos, da casa. Ah, foram escolhas, sim, gente, eu até entendo, mas o reconhecimento, quando não vem, é duro. É É duro. duro. E quando a mulher precisa de uma pensão, tem que ir na justiça. E geralmente o cara sabe que naquele dia 5 ela tem o vencimento, ele não paga. Ai, cara, gente, vamos mudar, porque evoluir, porque. Eu acho que travou o vídeo dela, eu não sei por quê, mas alguma coisa aconteceu. Então, pessoal, é isso que a gente veio falar. Eu acho que é bem complicado. A relação, quando ela começa, é uma maravilha, né? O problema é quando termina e não termina de uma forma agradável. Mas esses casos de Portugal tem que ver o que está realmente acontecendo. A gente não pode sair julgando antes de saber, nem o lado bom, nem o lado ruim. Temos que ver. Mas é isso, pessoal. Ó, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Se inscreve no canal, compartilha e deixa aí o que vocês pensaram, a ideia de vocês sobre o que é, tá bom? Tchau!